Nos últimos anos, o Brasil testemunhou uma série de decisões judiciais controversas relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Até que ponto essas decisões foram motivadas pela lei ou por questões políticas? Hoje vamos analisar os juízes que se tornaram seus principais opositores e entender o impacto dessas ações para o país. O Brasil possui um sistema judiciário robusto, mas nos últimos anos, o papel de alguns ministros e juízes tem sido questionado. As decisões judiciais realmente seguem a Constituição ou estão sendo utilizadas como ferramentas políticas? Veja agora um trecho da defesa. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos, para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes tem sido um dos nomes mais mencionados quando se fala em decisões contra Bolsonaro. Ele foi responsável por medidas rigorosas contra aliados do ex-presidente e por investigações sobre fake news e ataques às instituições. Outro nome de destaque é Luiz Roberto Barroso, que protagonizou embates diretos com Bolsonaro, incluindo declarações públicas criticando o ex-presidente. O Brasil precisa essa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não isso não, ministro. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, tem sido um crítico contundente de Jair Bolsonaro. Em março de 2025, Dino afirmou não sentir nenhum desconforto em julgar o ex-presidente no processo sobre a suposta tentativa de golpe em 2022, apesar de já ter movido uma queixa-crime contra Bolsonaro em 2021, quando era governador do Maranhão. A defesa de Bolsonaro solicitou o impedimento de Dino no julgamento, argumentando que a prévia queixa-crime configuraria um conflito de interesse. Entretanto, o STF rejeitou esses pedidos, permitindo que Dino participasse do julgamento. Além disso, o senador Flávio Bolsonaro acusou Dino de agir por vingança e utilizar a Polícia Federal para perseguir a família do ex-presidente, alegando que o ministro trata parlamentares com deboche e não atua de forma isonômica. Outros ministros também desempenharam papéis cruciais em decisões que impactaram diretamente Bolsonaro, abrangendo desde questões eleitorais até investigações sobre sua conduta durante a pandemia. A possibilidade de um duplo grau de jurisdição que se pedia no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, afasto também essa alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal pelo fato de não possibilitar um duplo grau de jurisdição.
por fim, também, presidente, afasto aqui uma última argumentação da defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, que foi reiterado aqui na sustentação oral do advogado Celso Vilardi, sobre o argumento de que a competência seria do plenário em razão do denunciado ter exercido o cargo de presidente da República Federativa do Brasil à época dos fatos narrados. Então, o doutor Celso Vilardi argumenta subsidiariamente que, uma vez fixada a competência do Supremo, como à época ele era presidente, um dos denunciados, Jair Messias Bolsonaro, era presidente da República, deveria se manter o foro. Seria a exceção que o nosso regimento interno, no artigo 5º, estabelece. Presidente dos poderes, e aqui especificamente o chefe do Poder Executivo, ele deve ser processado e julgado no plenário. E por que isso? Há uma justificativa, obviamente, para a aprovação dessa regra regimental. Há uma motivação para isso. Ao longo do governo Bolsonaro e após sua saída, diversas decisões judiciais geraram polêmica. Algumas foram vistas como necessárias para proteger a democracia, enquanto outras foram interpretadas como perseguição política. Vamos analisar algumas delas. 1. Censura e bloqueio de perfis bolsonaristas. 2. Inquérito das fake news. 3. Cassação de candidaturas aliadas a Bolsonaro. 4. Interferência nas eleições. Em um movimento inesperado, Jair Bolsonaro compareceu pessoalmente à sessão da primeira turma do STF que iniciou o julgamento da denúncia contra ele por tentativa de golpe de Estado. Acompanhado de seus advogados, o ex-presidente sentou-se na primeira fileira do plenário, marcando presença em um momento decisivo para seu futuro político. O STF preparou um esquema de segurança reforçado para o julgamento. A Praça dos Três Poderes amanheceu cercada e com um forte contingente policial. Apenas um profissional de imprensa, previamente credenciado, foi permitido acessar o plenário da primeira turma, onde ocorre o julgamento. Os demais profissionais e equipes de vídeo ficaram restritos à área externa do STF. A presença de Bolsonaro no julgamento adiciona uma camada de complexidade ao processo, evidenciando a tensão entre o ex-presidente e os ministros responsáveis por julgar as acusações contra ele. Tô bem, tá? Sempre espera a justiça. Não tem nada se fundamenta nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal. Durante a investigação, Pitório, se me dá licença, já vou me antecipando, claro, para verem como esse processo, estava ouvindo atentamente o programa de vocês, como esse processo é um processo que tem uma missão clara: acusar pessoas, utilizando-as como trampolim para chegar à finalidade última, que é a condenação do presidente Bolsonaro. Veja, durante a investigação, nenhuma prova, Pitório. Tudo que há nesse processo é uma delação premiada de um papagaio, que foi coagido a assim o fazer, porque aquilo não é, Pitório, delação premiada. Delação premiada você fala e traz provas. O que o Mauro Cid fez é uma confissão. Então tudo que tem é a delação do Mauro Cid, e isso em processos totalitários se faz dessa forma, ou seja, você não tem provas, você substitui a falta de provas com a delação premiada. E uma investigação então se inicia só com essa delação. O embate entre Bolsonaro e o judiciário não afeta apenas o ex-presidente, mas todo o cenário político brasileiro. O que podemos esperar daqui para frente? A justiça está sendo aplicada de forma correta? E você, o que pensa sobre o andamento desse julgamento do presidente Bolsonaro? Deixe seu comentário abaixo compartilhando sua opinião. Para continuar acompanhando análises e atualizações sobre temas relevantes da atualidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender os desdobramentos desse caso. Até o próximo vídeo.